noite a todos. Namastê. Shilamai lá, Verrazai lá. A todos, meus queridos. Quem está chegando aqui? Vamos ver. Vamos citando aqui. Vanessa Aparecida Telly, Luciano Santos, Conrado Santos, Ícaro Feller, Érica Genari, Rosa Murussi, Myron Alves, Jaqueline Fagundes, Carla Alves, Silvana Leite, querida. Quem mais? Vamos ver. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos dedilhando aqui, né? O violão. Com cordas novas. Troquei hoje. As outras estavam muito antigas, acho que tinha mais de 2 anos. Deixa eu ver. Muito mais. Muito bem. Lá menor. Lá menor com nona. Viu, querido Ícaro? Isso mesmo. O vídeo tá bom, hein? Lá menor com nona. Cheio de mistério. Eu gosto muito desse acorde. Lá menor. Esse também. Que é o que eu uso pra cantar o... Ana Mechoa Edulatermiha Tati Serura Kapel Hinatamha Sageveinu Dareinu Nora Nagibo Boa noite, Helene. Querida, boa noite. Então, esses acordes realmente carregam muito mistério. Esses acordes menores, né? Esse aqui também, esse Mi menor com sétima e nona. Muito bem. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Nós vamos aqui dedilhando. Rosana da Silva Câmara, boa noite. Muito bem. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Gurudev Namo Shivaya. Om Gurudev Namo Shivaya. Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Satinam Namo Shivaya. Om Satinam Namo Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
bem. Vamos colocar o violãozinho ali de lado, né? E vamos começar então, né? Esta live que nos propomos compartilhar um pouquinho mais da sabedoria, né? E falamos um pouquinho das viagens interplanetárias, interestelares da humanidade. Uma vez que não nascemos neste mundo, o que foi codificado em todos os livros da antiguidade, da sabedoria, todos os sábios falaram a respeito do assunto, né? E a pergunta é, então de onde viemos? Se não nascemos aqui, né? neste mundo, né? Nesse planetinha azul. Ontem nós abrimos um pouquinho disso e falamos, né? Acerca da fragmentação de Adam Kadmon, né? Vocês devem lembrar sobre isso de ontem, né? Do Shevirat Hakelim, da quebra das vasilhas que deram origem a todo o universo. E quando os cacos se romperam, né? As vasilhas se romperam, né? Aprisionaram nos cacos centelhas da luz, né? E aí também nasce o conceito chamado Tikkun Olam, que é o conserto do universo, né? A reparação do universo. E cada ação nossa de bondade vai juntando os caquinhos, né, do Adam Kadmon, do vaso primordial, que foi rompido e reconstituindo-o, até que um dia todos nós voltemos à unidade completa, né, de Adam Kadmon, mas mantendo, né, todas as experiências que adquirimos em todos estes milênios, não é verdade? Muito bem. Foram criados, né, no princípio, 7 universos. E cada universo foi criado para existir por 50 mil anos divinos, né? Nós estamos agora, né, neste universo que nós estamos agora, né, no ano divino 47.777. É o ano que nós estamos, né? Mas contando de Adam Arisham, né, do Adão terrestre, do Adão marciano, na verdade, né, são 5.777 anos, né? Então ficaram para trás 42 mil anos divinos, né, antes da criação de Adam Arisham. Ok, então antes de falarmos, né, vamos, eu vou ler aqui um trechinho, né, aqui dos Filhos das Estrelas, né, do meu livro, né, Os Filhos das Estrelas, para nós nos situarmos aqui acerca deste assunto muito interessante. Então vamos ler aqui um trecho. Olha, Maria Helena Candeias Marques, boa noite, grupo de estudos de Lisboa. Tá vendo? Débora Balsini, boa noite. Diego Luiz, muito meu querido. Josiane Barreto, Cristina Rayal, Rogério Herrero, muito bem. Paula Anastácio, boa noite, ansiosa por esse tema. Somos dois, querido. Muito bem. Vamos ler aqui um trecho, né, de Os Filhos das Estrelas, né, que é o primeiro livro das Crônicas da Galáxia. Tá? Primeiro livro das Crônicas da Galáxia. Lembrando, né, que Os Filhos das Estrelas, né, ele, né, contém as Crônicas da Galáxia e das Estrelas e as origens estelares da humanidade. Né, Os Filhos das Estrelas. E nós vamos ler aqui as Crônicas, primeiro livro primeiro das Crônicas da Galáxia. Né? E começamos, né, com o seguinte tema: Quedem, a galáxia. Nossa galáxia hoje nomeada como Via Láctea, em hebraico Shevil HaHalav, né, tem dois nomes distintos nas Ketuvei HaKodeshim, nas escrituras hebraicas. Sendo o primeiro, Quedem, que é hebraico, e o segundo, Nehar de Nur, do aramaico, significando rio de fogo.
Rio de fogo. Muito bem. Queden foi geralmente traduzido nas escrituras, nas traduções, né, as chamadas Bíblias, para Oriente ou o lugar onde o sol nasce. A primeira vez que é citado nas escrituras é no Gênesis. E plantou o eterno Elohim um jardim no Éden de Queden e colocou ali a humanidade que formou. Muito bem, Gênesis capítulo 2, verso 8. O Zohar, o Zohar, o Zohar, o Zohar, muito bem, né? O livro do esplendor, codificado há mais de 2000 anos, na verdade muito mais, né? O Zohar foi dado a Adão no Jardim do Éden, transmitido geração após geração. Depois, quando Moisés recebeu as pedras de safira que continham a Torá, recebeu também o Zohar, que também estava numa pedra de safira, né? Depois, Moshe escondeu o Zohar e ele permaneceu escondido, sendo transmitido para poucos, né? De mestre para discípulo. Daniel falou sobre o Zohar e depois Rabi Shimon Bar Yochai, há 2000 anos, resolveu colocar o Zohar por escrito, né? E então o que nós temos agora é uma herança, né, de Rabi Shimon Bar Yochai há 2000 anos. Então, o Zohar, o livro do esplendor, codificado há mais de 2000 anos, alude à galáxia com uma maravilhosa metáfora, né? O Zohar diz o seguinte: Deus, lembrando que Deus não existe nas escrituras hebraicas, né? Evidentemente, são citados os nomes do divino, mas que nós traduzimos para Deus porque é o que a consciência da humanidade percebe como o divino, né? Então, o Zohar diz: Deus é o mestre no manto branco e de rosto resplandecente. O branco do seu olho forma 4.000 mundos, e cada um dos tzadikim, dos justos, deste mundo herdará 400 mundos iluminados pelo branco do olho. Milhões de mundos têm sua base e seu suporte na cabeça dele. Então, vou ler aqui novamente, tá? Então, o Zohar diz: Deus é o mestre no manto branco e de rosto resplandecente. O branco de seu olho forma 4.000 mundos. E cada um dos tzadikim deste mundo herdará 400 mundos iluminados pelo branco do olho. Milhões de mundos têm sua base e seu suporte na cabeça dele. Mais profundamente, né? 4.000 mundos são formados por dia divino, né? Um dia divino são 1000 dos nossos anos. Um dia divino são 1000 dos nossos anos. Muito bem. Zohar, página 3. Zohar 3, página 89. Aí aqui, nos Filhos das Estrelas, né? Boa noite, Regina. Helena Fuzeto chegando. Iove Glaucio está assistindo. Muito bem. Gustavo Amorim, lá de Londres. Uau! Muito bem. No capítulo em que tratei dos mistérios da Torre de Babel, aqui nesse livro, né? E do portão estelar, do Stargate, revelei que a intenção deles era chegar ao centro da galáxia, aludida no verso pelo código Roshô, em hebraico. Roshô, cabeça dele, traduzido, né? Ou Roshô Bashamayim, na cabeça dele nos céus, que é a mesma expressão que apresento aqui citando as palavras do Zohar. Milhões de mundos têm sua base e seu suporte na cabeça dele. Este trecho do Zohar, no qual lemos sobre o mestre no manto branco e de rosto resplandecente, é uma alusão à nossa galáxia. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Muito bem. Aí eu passo aqui para, né, um subtítulo
aqui no livro primeiro das Crônicas da Galáxia, né, chamado Recebendo a Revelação. Né? Olha, nós estudamos, né, por muito tempo. Nós meditamos sobre um assunto por muito tempo. Até que, né, se mérito temos para isso, né, as almas do Sadiquim, como foi a experiência que eu tive com a alma do Dr. Emanuel Velikovsky, que eu já relatei aqui, né, vem para nos trazer o segredo acerca do que aquele passuk, aquele verso no Zohar ou nas escrituras hebraicas está aludindo, quais os segredos que eles contêm. Cristina Mota Cortez, boa noite, querida, muito bem. Então, na madrugada, essa aqui foi uma outra experiência esotérica, mística que eu tive. Né? Já relatei então a experiência com a alma do Dr. Emanuel Velikovsky, né? Que não foi a única experiência que eu tive, mas então eu vou relatar aqui uma outra experiência. Né? Então, na madrugada de 9 de agosto, isso foi em 2013. Na madrugada de 9 de agosto, recebi a visita da Shekinah, a presença divina que é o lado feminino de Deus, ou seja, o lado feminino da árvore da vida. O lado direito da árvore da vida é masculino, o lado esquerdo é feminino, porque todo o universo é constituído assim, masculino e feminino. Né? Então eu recebi a visita da Shekinah, a presença divina, que com sua voz doce, feminina, revelou-me o segredo deste trecho citado, né, do Zohar aqui que eu li. Né? A Bat Kol, que é como se chama a Shekinah também, a voz da presença divina, me disse, foi uma madrugada, né? Venha e veja o olho branco que forma 4.000 mundos. Ela me tomou pela mão, ou seja, minha alma, né? E me levou às bordas do universo. E me mostrou a galáxia de longe. E então eu vi o ancião de cabelos e vestes brancas, cujos olhos brancos são um só. Foi essa experiência que eu tive. Né? Deitado aqui na minha cama, dormindo, né? A presença divina veio, falou comigo e me tomou e me levou às bordas do universo, né? E de longe ela me mostrou, né, o ancião, né, de vestes e cabelos brancos, cujo o olho branco é um só. Enquanto eu olhava a galáxia, minha mente foi preenchida com a revelação de que o centro da galáxia é o olho branco que forma 4.000 mundos. Acordei maravilhado com a revelação divina deste maravilhoso segredo, e então pude compreender, entender todos os mistérios sobre este trecho citado no livro do Esplendor, no Zohar Sagrado. Preste atenção para a imagem da galáxia na próxima página, que eu vou mostrar aqui para vocês. E enquanto a contempla, pense nas palavras do Zohar citadas nessa página aqui. Né? E sua revelação e sua mente será elevada como a minha foi. O ancião de cabelos e vestes brancas, cujo olho é um só, e a base do seu olho forma 4.000 mundos. E 400.000 mundos têm sustento na cabeça dele, ou são formados pelo olho, pelo branco do olho, conforme está dito aqui. Vamos ler de novo, né? Deus é o mestre no manto branco e de rosto resplandecente. O branco do seu olho forma 4.000 mundos, e cada um dos sadiquim deste mundo herdará 400 mundos, iluminado pelo branco do olho. Milhões de mundos têm sua base e seu suporte na cabeça dele. Muito bem. Então, continuando aqui, né, essa narrativa, né, dessa experiência mística, né, a Via Láctea é formada por 6 partes, né, núcleo, bulbo central, disco e os braços espirais, o componente esférico, né, e o halo.
O núcleo está localizado no centro do sistema e tem a forma de uma esfera achatada e é igualmente constituído por estrelas, mas de idade mais avançada, chamada de população 2, apresentando, por isso, uma cor mais avermelhada do que o disco. Tem um diâmetro calculado de cerca de 100 mil anos-luz, né? E uma altura de 30 mil anos-luz, sendo uma fonte de intensa radiação eletromagnética, provavelmente devido à existência de um buraco negro no seu centro. Este é envolto por um disco de gás de alta temperatura e por partículas de poeira interestelar que o ocultam, absorvendo a luz visível e a radiação ultravioleta. Porém, na faixa de radiofrequência é detectável com certa facilidade. O buraco negro central recebeu o nome de Sagitários A. Sua massa foi estimada em aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ao seu redor parece haver uma indicação da presença de nuvens de gás em rápido movimento e ionizadas. Esta é devida às fortes emissões de raios X e radiação infravermelha provenientes do núcleo galáctico. No Gênesis, o buraco negro é chamado Terron, o abismo, e é citado no verso 2º do primeiro capítulo. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muito bem. De fato, o verso hebraico não diz que a terra estava informe e vazia, mas que ela havia se tornado disforme. E há 2 mistérios aqui que serão explicados no livro 2º das Crônicas da Galáxia. O abismo alude ao centro da galáxia. Cada dia são emitidos do cérebro 130 milhões de mundos que recebem sua substância ou subsistência dele, e cujo peso ele suporta. A brancura de sua cabeça lança luz em todas as direções. Zohar 3, página 89. Vou ler de novo, tá? Olha, cada dia divino, são emitidos do cérebro 130 milhões de mundos que recebem sua subsistência dele e cujo peso ele suporta, ou seja, a gravidade, né? A brancura de sua cabeça lança luz em todas as direções. Muito bem. Aí, então, continuando, né? Aqui, todas estas citações do Zohar compõem as alusões e mistérios sobre a galáxia, e não somente na nossa espiral, mas de todas as outras criadas pelo sagrado, bendito seja ele. Né? Muito bem. Agora sim, então, vamos passar para uma outra partinha aqui. Vou deixar o livro aqui do lado, né? E vou contar uma outra metáfora, uma outra parábola que é encontrada no Talmud, tá certo? O Talmud diz assim, né? Que a face de Moisés era como a face do sol, enquanto a face de Josué, o servo de Moisés, né, o discípulo de Moisés, era como a face da lua. Novamente, né, vou citar aqui o que o Talmud diz. A face de Moisés era como a face do sol, né, e a face de Josué como a face da lua. O que será que significa, né, esse dito do Talmud? Então vamos pensar aqui, nós todos juntos. Todos já sabem a narrativa bíblica, né? A narrativa da Torá. E teve aqueles que assistiram a novela da Record, Os 10 Mandamentos, certo? Muito bem, né? A pergunta para vocês, queridos, que estão aí
do outro lado da telinha, né, nos assistindo. Aonde a narrativa bíblica diz que Moisés nasceu? Aonde, né? Onde, ou aonde? Peraí, o português é complicado, né? Eu acho que é aonde mesmo. Aonde? A narrativa bíblica diz que Moisés nasceu. Né? Aonde diz a narrativa bíblica que Moisés nasceu? Quem lembra? Levanta o dedinho. Hã? Quem é que lembra? Quem é que vai citar, né? Olha, Carla, Fábio chegou, Fabrício Gonzaga, tô devendo uma resposta pro Fabrício, cara. Vamos trabalhar nisso. Muito bem. A Iane Regina tá assistindo, muito bem, né? Então, gente, onde a narrativa da Torá diz que Moisés nasceu? Aonde foi? Né? Onde foi? Vamos lá, gente. Quem vai ser o primeiro, né? A nos contar, né? Aonde foi que Moisés nasceu? Hã? Bom, a narrativa, né? A narrativa da Torá diz que Moisés nasceu no Egito, certo? Moisés era hebreu, mas era egípcio. Ok? Não é o que diz o texto da Torá que Moisés nasceu no Egito, não é? E depois que ele nasceu, né? Depois que Moshe nasceu, o que aconteceu, né? Depois que Moisés nasceu, ele foi escondido por 3 meses. Depois, colocado num cesto, né? E colocado aonde? Aonde? No rio Nilo. Não é isso? Não é isso, gente? Né? Moisés nasceu no Egito, né? Foi escondido por 3 meses e depois ele foi colocado no Egito, né? Muito bem. Nós já sabemos, né, que o Planalto de Giza no Egito espelha, né, a constelação de Órion. Nós já sabemos disso, né? Que o Planalto de Gizé, né, no Egito, espelha a constelação de Órion, que as 3 pirâmides no Planalto de Gizé, né, estão na exata posição em que se encontram as 3 principais estrelas do cinturão de Órion, né? Ok? Muito bem. E o rio Nilo passa ao lado do Planalto de Gizé, correto? Não é isso? Muito bem. No universo, o Planalto de Gizé é o cinturão de Órion, né? E ao lado, né, da constelação de Órion, né, está o braço de Órion da Via Láctea, que é chamado esotericamente Nilo, tá? Muito bem. Nilo, no hebraico, rio Nilo, né, é Iar, o rio Nilo, que significa luz. O Nilo é chamado Nehar Iar, rio de luz. Muito bem. Então, Moisés, o sol, nosso sol, nasceu na constelação de Órion. Né? Que fica no braço de Órion da Via Láctea, que é chamado
rio Nilo. Então Moisés nasceu e foi colocado num cesto, ou seja, né, num berço de gravidade, no rio Nilo, para navegar nele. Depois de algum tempo, Moisés migra, sai do Egito, ou seja, da constelação de Órion, junto com Josué e as 12 tribos de Israel. Olha a metáfora, olha a parábola. Moisés é o sol. Em outro lugar, em outro livro, chamado Sha'ar Gilgulim, né? Moisés também é chamado o sol. Então, Moisés migra do Egito com Josué e as 12 tribos de Israel, ou seja, né, o Sol, né, com a Lua e os 12 planetas, 12 migram, né, de Órion e começam uma viagem interestelar, né, pelo rio Nilo, pelo braço de Órion da Via Láctea. Certo? Estão compreendendo a parábola? Quantos segredos se ocultam nestas parábolas maravilhosas que se encontram na Torá, né, e no Zohar sagrado. Não é verdade? Muito bem. Então, olha só que interessante. Isso. Né? Vocês sabiam disso, não? Vocês sabiam disso? Muito bem, né? Então vamos aqui encontrar aqui uma outra partinha aqui nos Filhos das Estrelas antes de continuarmos, né, este assunto, né, aqui sobre as viagens interestelares da humanidade, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Batalha nos Céus, não é aqui. Não também. Primeiro livro das Crônicas da Terra, também não. Vamos ver. Ok. Muito bem. Então vamos continuar, né? Então, como sempre, a gente sempre está dizendo, estamos sempre falando sobre isso, né? Que a Torá, ela é um livro de códigos, não uma história literal. Se você pegar o Zohar aqui, ó, hoje eu mandei 2 pelo correio, né? Graças ao divino, né? Nós ganhamos esses para doar, né? E estamos doando. Eu sei que muitas pessoas queriam, mas não existe condições, né? Porque eu não posso comprar esses livros, né? A gente sempre pede, né, pro pessoal, olha, faz uma doação, que aí a gente pode comprar Zohar e doar, né? Muito bem. O Zohar, né? O Rabi Shimon, no Zohar Sagrado, ele diz o seguinte, ó. O Rabi Shimon, sobre a Torá, ele diz o seguinte aqui no Zohar, tá? Infeliz é o homem que vê na interpretação da Torá a recitação de uma simples narrativa, contada em palavras de uso comum. Se fosse só isso, não teríamos dificuldade alguma em compor hoje uma Torá melhor e mais atraente. Mas as palavras que lemos são apenas a túnica exterior. Cada uma delas contém um significado mais alto do que nos é aparente.
Cada uma contém um mistério sublime que devemos tentar penetrar com persistência. Os que tomam o traje exterior pela coisa que ele cobre não encontrarão muita felicidade nele. Por isso que a religião é só tristeza. É o que o Rabi Shimon está falando aqui, ó. Porque a religião vive de interpretações literais das escrituras. Né? Muito bem. Então aqui, no Zohar, né, diz o seguinte, tá? Quando Adão habitava o jardim do Éden, né? Opa, meu fone tá caindo aqui, peraí só um pouquinho. Agora sim. Quando Adão habitava o jardim do Éden, ele estava vestido como os seres dos céus, num brilhante traje feito de partículas da luz superior. Quando as pessoas leem a Torá ou a Bíblia, as traduções, né? Ou veem filmes na televisão, né? Eles veem o quê? Um casal de seres humanos nus, né? Mas o Zohar vai na contramão desta ideia, né, limitada, e diz o quê? Quando Adão habitava o jardim do Éden, ele estava vestido como os seres do céu, num brilhante traje feito da luz superior. Mas quando foi expulso do jardim e forçado a atender suas necessidades mundanas ou humanas, né? Deus mostrou a ele sua mulher como fazer túnicas de pele para si próprios. Antes de explicar, eu vou ler de novo, né? Mas quando foi expulso do jardim e forçado a atender suas necessidades mundanas, Deus mostrou a ele sua mulher como fazer túnicas de pele para si próprios, né? Ok. O que significa isso? De novo, né? O que você vai ver? Mundo religioso adentro, né? Aquela pregação, né? Limitada e arcaica, né? De que Deus matou um animal, tirou a pele e vestiu o casal que estava nu. Que, né, 100% dos líderes religiosos, que 100%, né, dos líderes religiosos ensinam mundo religioso adentro, né? Quando tudo não passa de um código. O que significa isso? Que Adão e sua mulher, Rava, aprenderam como, né, encarnar ou reencarnar-se em seres que já existiam no universo, ou seja, vestindo túnicas de pele, porque lá no texto hebraico a palavra usada para pele, né, alude à pele humana e não à pele de animais. A palavra usada no hebraico faz referência à pele humanoide e não à pele de animais. Então vamos continuar aqui a narrativa, né? E continua dizendo o seguinte: porque quando Adão pecou, aquele traje de luz bioluminescente que era formado por partículas de Hashmal, inteligente, por almas, das quais ele tinha comunicação com este traje bioluminescente, podia aprender os mistérios divinos com ele. Além disso, com este traje luminoso que Adão vestia, ele podia viajar por toda a galáxia instantaneamente, como
partículas ou átomos que somem de um determinado ponto e aparecem instantaneamente no outro. O que hoje nos ensina a mecânica quântica, né? Então, né, quando um homem, o Zohar fala assim, né? O Zohar, quando um homem faz uma boa ação, uma centelha de luz superior vem para baixo e se une a ele. Ela lhe serve de traje quando ele entra no outro mundo e é obrigado a apresentar-se ao seu Criador. Por quê? Né? Vamos fazer aqui uma comparação para nós entendermos esse segredo que está falando aqui. Né? Por exemplo, nós somos a Lua. Correto? Mas para andarmos na Lua, nós precisamos de um outro traje. Porque senão nós não podemos andar na Lua. Correto? Temos que vestir um outro traje além deste traje que temos aqui agora. Assim também a alma, quando faz viagens astrais, por exemplo, por outros mundos, precisa vestir-se num traje de luz. Ou do contrário, ela não pode navegar em outros mundos. Né? Muito bem. Então, quando um homem faz uma boa ação, uma centelha da luz superior vem para baixo e se une a ele. Ela lhe serve de traje quando ele entra no outro mundo e é obrigado a apresentar-se ao seu Criador. Ou seja, a cada boa ação que fazemos, adquirimos de volta uma partícula, uma centelha da luz do traje que tínhamos antes e vamos reconstruindo o traje bioluminescente que tínhamos antes, que era como o traje dos seres dos céus, que hoje nós chamamos de aliens, alienígenas, anjos e assim por diante. Mas que são os seres que foram criados antes da criação da humanidade, né, e que auxiliaram o Criador na criação da humanidade e que deram, né, para Adão, né, um traje bioluminescente como o traje que eles também usam. Então, continuando, né? Aqui, o Zohar diz assim, né? Por causa desse traje, está capacitado a saborear as alegrias do eleito. E lhe é permitido olhar o espelho luminoso face a face. E a alma, para ser perfeita, deve ter dois trajes. Um para o mundo terrestre, esse aqui, né? E outro para o próximo mundo, o mundo vindouro, que é um traje feito de luz, de Hashmal. Né? Eu já publiquei sobre isso no perfil e no Facebook, como que era o traje de Adão. E tem também no blog. Né? Ok. Vamos lá. Né? Continuando então. Antes de cometer seu pecado, Adão escutava somente a sabedoria, que nos traz a luz do alto. Ele ainda não se havia separado da árvore da vida e consagrava-se ao serviço do seu mestre. Então Samael, o querubim, desceu sobre o dorso da serpente, que era um animal que habitava o jardim do Éden e que, de acordo com a escritura hebraica, era o animal mais inteligente do Éden, ou seja, o Messias do Éden. Este animal foi chamado Nahash, que se traduz para serpente, mas que não era uma cobra. Era um ser de uma beleza esplendorosa e que tinha asas e que falava e que emanava do princípio feminino. Tá? É isso que o Zohar explica. Este animal era o Messias do Éden, porque
que a palavra Nahash, em hebraico, tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Messias, e que é 358. Então, o querubim, com ciúmes da criação da humanidade, resolveu derrubá-la, né? E veio e entrou na serpente. Né? Muito bem. Ok. Então diz assim, né? Mas, como a sua eloquência é mais atraente para a mulher, porque emanava do princípio feminino, né? Já que a serpente emana do princípio feminino, apresentou-se a Rava, a Eva, que levou a mensagem a Adão. E assim até hoje, né? É a mulher que faz com que o homem se demova dos seus pensamentos e mude de ideia. Sempre foi a mulher e sempre vai ser. E o homem faz tudo pela mulher. Não é verdade? Né? Muito bem. E a mulher tem a consciência mais elevada do que a do homem. E a consciência mais leve do que a do homem. E ela tem a percepção mais clara do que a do homem. O homem precisa pensar demais, né? Muitas vezes a mulher fala e o cara não entende. Terrível, ó céus. Muito bem, né? E aí, o que aconteceu, né? Então, quando sucumbiu ao desejo de conhecer as coisas da terra, olha, tá? Por quê? Porque Adão estava num mundo de unidade perfeita. E aí ele entrou num mundo chamado o mundo da dualidade. Porque este mundo é chamado de Etz Da'at Tov Verá, a árvore da penetração no bem e do mal, que é o nosso mundo. Muito bem. Né? E aí o que acontece? Né? Quando sucumbiu ao desejo de conhecer as coisas da terra e de estar no meio delas, Adão se desencaminhou, conheceu o mal e esqueceu o bem. Adão e Eva haviam escutado a voz do céu e compreendido a sabedoria mais alta, mas depois de pecarem, não compreenderam mais nem a voz da terra. Lembra que eu falei outro dia sobre a amnésia, né? E que é o que afeta a humanidade até hoje. Por quê? Nós esquecemos geração após geração. E quanto mais nos afastamos dos mistérios da antiguidade, mais longe nós ficamos porque vamos esquecendo. Mas aí, muito bem, agora vamos começar a viajar pelos mundos interplanetários do Sistema Solar. Tá? Então o Zohar diz assim, ó: quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, foi enviado à mais baixa das 7 terras, chamada Eretz. E aí o Zohar, ele dá as características deste mundo para o qual Adão foi deportado. Ou seja, a humanidade. Quando a gente fala de Adão, nós estamos falando de todas as almas da humanidade. Tá? Então assim, ó. Quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, que de acordo com os sábios antigos, era um outro mundo, né? Foi enviado à mais baixa das 7 terras, chamada Eretz. E aí as características dessa terra: ela está cheia de sombras, pois a luz nunca penetra lá. Então, ó, aqui o Zohar fala assim, que Adão foi deportado para a mais baixa das 7 terras, né? Aonde a luz jamais penetra porque está cheia de sombras. De que mundo o Zohar está falando?
do planeta Júpiter, que é coberto por nuvens de gás e aonde o Sol jamais penetra. E aí o Zohar continua, seria Júpiter, tá certo? E aí o Zohar continua dizendo, né? Adão se assustou e, por misericórdia, foi-lhe permitido ver a espada flamejante, a espada de fogo giratória. Quando a Shabat tinha passado, Adão se arrependeu e foi transportado um grau acima à terra seguinte, chamada Adamá. Que terra é essa? Marte, Adamá, da onde ele havia sido criado. Depois levado para o Éden. Aí então ele caiu à mais baixa das 7 terras. E daí foi levado novamente para Marte. Tá? Muito bem. Aí, sobre Marte, diz o seguinte, ó. Lá há alguma luz e as constelações são visíveis. Há também o dia. E aí, olha só o que fala de Marte, o Zohar, tá? Os homens que habitam nela são muito altos, pois são os filhos de Adão, dos 130 anos em que ele viveu com espíritos femininos. Estão sempre tristes e não conhecem júbilo algum. E às vezes eles vêm voando à nossa terra e cometem crimes. Olha só o que está falando de Marte aqui, o Zohar, para onde Adão foi levado. Que as criaturas que vivem lá são muito altas, estão sempre tristes, não conhecem júbilo algum, porque são os filhos de Adão, 130 anos que ele ficou separado de Rava, e às vezes eles vêm voando à nossa terra e cometem crimes. Que crimes? Abduções, mutilações de gado e assim por diante, né? Trabalhos com engenharia genética, sequestrando, né, mulheres e tentando procriar com elas. Muito bem. Então, né, o Zohar diz assim: sobre esta terra, ou seja, Marte, né, nasceram Caim e Abel. Quando Caim pecou, foi expulso de Adamá. Mas quando se arrependeu, ele foi trasladado à sexta terra, chamada Arca, onde havia a luz do sol. Essa sexta terra era um mundo que já não existe mais, chamado Astera, que deu origem ao cinturão de asteroides. Tá? Muito bem. E aí, né, continua se falando desta sexta terra chamada Arca. Todos os que vivem em Arca são os descendentes de Caim. Eles têm 2 cabeças, mas não possuem senso algum. Quando Adão deu nascimento a Sete, ou a Sete, né, foi elevado de Adamá à terra mais alta, que é a nossa terra aqui agora, chamada Tevel. É a única em que se come pão e representa todos os diferentes aspectos das outras 6 terras. O que é que a ciência já sabe hoje? O que é que a astronomia, a astrofísica, o que é que a agência aeroespacial americana já sabe? Que o nosso mundo, o planeta Terra, ele tem elementos de todos os outros 6 mundos.
mas isso já estava no Zohar há 2000 anos. Não foi o que eles descobriram quando foram à Lua? Né? Muito bem. Muito bem. Então diz que em outros lugares, como o Talmud, né, diz que Adão foi o primeiro rei deste mundo. Né? E é dito assim, isso eu explico aqui nos Filhos das Estrelas, no livro, tá? Que Adão foi o primeiro rei de Israel, que é como o nosso mundo é chamado esotericamente. As escrituras hebraicas também falam dos reis que houveram em Marte, chamado reis de Edom. Edom é uma palavra hebraica que significa vermelho. Porque a palavra Adamá também significa terra vermelha. E que é, né, a raiz também de Adão, que significa vermelho. E em Adão tem a palavra Dan, que significa sangue, que é vermelho. Muito bem. Né? Então, nós fomos viajando mundo a mundo até chegarmos no sétimo mundo. Essas viagens das almas da humanidade, né, são aludidas nas escrituras hebraicas quando elas falam das viagens dos hebreus pelos 7 desertos até chegar, né, ao Sinai, ou à terra prometida. 7 desertos, 7 planetas, ou 6 planetas. 6 desertos, desculpa. Até chegar à terra prometida. E Hebreus, em hebraico é Ivri. Ivri, que significa aqueles que vieram do outro lado. Ou que atravessaram de um lado para outro. Muito bem. Pegaram a coisa? Por isso que a gente se sente extraterrestre o tempo todo. Porque temos essas memórias todas na alma. Tudo isso está na nossa alma. Nas nossas almas, né? Essas memórias das nossas viagens interestelares e interplanetárias, nós carregamos no registro da alma. É isso aí. Né? Há muito mais coisas, né, a ser dita, muito mais assuntos sobre isso, né, aqui nos Filhos das Estrelas. Né? Até Star Kids nós abordamos aqui. Né? Tá certo? Aqui nos Filhos das Estrelas. Né? Muito bem. Tantas coisas, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor como que os mistérios, né, estão tão profundos dentro dessas escrituras hebraicas. Nós temos lá na Bíblia, né, um livro chamado Números. Né? É o nome que deram para a tradução desse livro, né? Números. Né? Que supostamente conta, né, os números dos filhos de Israel em cada uma das 12 tribos. É o que está lá no livro de Números, né? Que conta o número de pessoas de Israel em cada uma das 12 tribos. Né? Mas o Zohar conta, revela que o livro de Números, na verdade, em hebraico Bamidbar, no deserto,
contém, na verdade, o número de estrelas existentes em cada uma das 12 constelações. Muito bem. Né? Ok. Né? Hora da janta. Né? Esse aí foi a nossa live de hoje, né? Sobre esses mistérios profundos que estão sendo develados pela primeira vez, né? Aqui no nosso país, no Brasil e no mundo também, talvez, né? E há muito mais coisas mesmo, né? Eu tenho 3 livros que falam desse assunto, né? Os Filhos das Estrelas, Adamá, As Origens Ocultas da Humanidade e Câmaras do Tetraedro. Esses são os 3 livros sobre ufologia mística, né? Muito bem. Tá bom, gente? Então é isso por enquanto, né? A gente volta, né? Quando for possível, né? Para falarmos mais e transmitirmos mais sabedoria, né? Aqui, compartilharmos essa sabedoria maravilhosa, né? Da Kabbalah, do Zohar Sagrado, desmistificando, né, as coisas e enfraquecendo o poder da religião e aumentando o poder da consciência espiritual. Né? Muito bem. É isso. Então, com a permissão de vocês, né, e dos nossos mestres, né, vou deixar aqui um espacinho para, né, vocês, né, fazerem algum comentário ou alguma perguntinha. Muito bem. A Ana Dolce, gratidão, abençoada sabedoria, obrigado Ana. O Conrado Santos, gratidão, obrigado Conrado. Ivo Reis, até a próxima. A Débora Balsini também, né? Muito bem. A Geralda Belo Soares, querida. Débora Balsini, hahaha, jantar, fome, com certeza. Né? A Pamela Tomasi, o registro da alma teria a ver com o DNA também. Porque o DNA do corpo, Pamela, ele espelha o DNA da alma. A alma, quando ela entra, né, no feto, ela começa a construir o DNA do corpo de acordo com o DNA dela, com todos os seus registros. Né? Muito bem. A Regina, Helena Fuzeto, Raquel Dias Carvalho. Muito bem. A Débora, gratitude, namastê, Hazai Lá. Falar em Hazai Lá, eu ganhei, chegou do Canadá hoje, um steelbook novo de um filme que você já sabe que eu gosto demais, né? Que é O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. A razão de onde o meu despertar começou. A Pamela, obrigado Pamela. Muito bem. E é isso. Né? Então tá, gente. Né? O Myron Alves. Obrigado, Myron, querido. Né? Paula Anastácio. Enoque é descendente direto de Adão? É. Mas tem um segredo mais profundo sobre Enoque, o Pamela, que eu falo em um vídeo meu que tem lá no meu canal no YouTube, tá? Que é sobre Metatron, tá? No qual Enoque foi transformado, né? Muito bem. No meu livro novo, né, Eu Quero Acreditar, eu estou falando sobre o astronauta de Palenque, que muita gente pensa que na verdade é o rei Pacal, mas não é, é Enoque. E aí vocês vão entender lendo lá quando ficar pronto, né, quando for publicado, esse segredo, né?
na verdade, sobre o astronauta de Palenque, que é Enoque. Muito bem. A Deise Ribeiro, a Cristiane Mota Cortez. Gostaria de saber, quando tenho sonhos ruins e acordo chorando muito, gostaria de saber o que acontece com a minha alma. É complicado, mas nós podemos mudar a qualidade dos nossos sonhos, né? Estudando a sabedoria, meditando e fazendo ações de boa vontade, né? Boas ações. Nós vamos mudando a qualidade dos nossos sonhos, né? Muita gente tem sonhos aparentemente ruins. Eu, por exemplo, já vi o futuro inúmeras vezes em sonhos, né? Por exemplo, eu já relatei aqui, né, um sonho que eu tive em 2005, né, onde eu vi, né, que a Rede Record ia perder aquele helicóptero deles, o Águia Dourada. E 5 anos depois, né, acordei para ver este acontecimento no mundo físico. Tem até uma frase que diz, né, aquele que prevê tragédias sofre duas vezes, que é num filme, uma série muito boa chamada Flash Forward, né, que passou em 2009, 2010, que é sobre também sonhos futuros, essa série. Muito bem. Muito obrigado, queridos, então. Né? Eu vou. Gratidão, 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 gratidão. Namastê, Shilamá Ilaha, Verrazá Ilaha a todos. Vida longa e próspera.